Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos de volta, ao vivo na sua TV Pantanal, não é? E hoje, numa quinta-feira, já são 12 de setembro de 2024. Pois é. Você sabe que, olha só, na segunda-feira agora, próxima, passada, nós abrimos, na TV Pantanal, aqui no Opinião, rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Várzea Grande. Daqui a pouco vai aparecer aí na tela como que ficou a princípio a programação, né? Já tivemos, aí, você observa que nós já tivemos aqui o Milton, do PSOL, a professora Liliane teve também já participando conosco do PT no dia de ontem. Hoje teríamos aqui, pela programação, teríamos aqui, não é isso, o glorioso Calil, prefeito que tenta a reeleição lá. Essa que ficou a programação. É isso mesmo, Boca? Não estou enxergando direito, é isso, né, Lorenberg? Hoje seria o Calil. Hoje seria o Calil. Amanhã a Flávia Moretti, pelo sorteio ficou assim, ó, a Moretti vem amanhã, né? Hoje, entretanto, assim, você percebe que hoje, pelo que a gente viu ali, o Calil Baracate, pelo sorteio, ficou definido que viria hoje. Ele não virá hoje, não é? E aqui temos uma nota explicando. Lamentamos informar que o prefeito de Várzea Grande, Calil Baracate, candidato à reeleição pelo MDB, não poderá cumprir a agenda de entrevista que estava previamente marcada para esta quinta-feira, dia 12. O prefeito não se desincompatibilizou do cargo de prefeito e não pode cumprir atos políticos em horário de expediente. Portanto, nesta reta final de campanha, está priorizando no tempo que a legislação eleitoral permite se dedicar às reuniões políticas junto ao eleitorado varziagrandense. Atenciosamente, Aline Coelho, coordenadora de imprensa da campanha Calil 15. Essa é a explicação daqui, a nota que foi enviada pela assessoria, então, do candidato Calil Baracate, de Várzea Grande, MDB. Portanto, ele não virá hoje. Lorenberg e eu faremos aqui um programa de análise daqueles que vieram, né? Tivemos 2 de Várzea Grande já, e falando também, a gente vai falar aqui também sobre todo o cenário que se apresenta aí até esse momento, não só lá de Várzea Grande, Cuiabá também, e outras coisitas mais. Tá certo? Então, a explicação do Calil foi a seguinte, pela assessoria dele, que em função de ele não ter se desincompatibilizado, ele fica impossibilitado durante o dia, durante o expediente, fazer campanha eleitoral, porque ele tem que tratar das coisas da Prefeitura de Várzea Grande. E aí, aquele tempo que ele pode fazer, que é depois das 18 horas, né, depois do expediente, ele quer se dedicar às reuniões com os varziagrandenses, nas reuniões políticas, comícios, reuniões políticas propriamente, enfim, tá? Dada a explicação aí, o convite foi feito, sorteio também, o espaço disponibilizado, a vida é feita de escolhas, cada um prioriza aquilo que acha mais conveniente, não é? Lorenberg, eu nem cumprimentei o Lorenberg antes, mas eu vou cumprimentar logo agora, porque já que nós não temos entrevistado hoje, vou dar ao cumprimentá-lo aqui, já vou pedindo aqui a sua opinião sobre o que tivemos na segunda e na terça, 2 candidatos importantes, né, que estão no páreo lá em Várzea Grande, que trouxeram cada um do seu modo, a sua visão de gestão e o que você aponta como pontos que valem ser destacados. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores
a razão maior do nosso programa. Vamos começar pelo começo. Veja, vou pegar aqui uma carona na nota que foi mandada para nós. A nota tem sentido, amigo, tem lógica. Porque todos nós sabemos, e é verdadeiro isso, que o candidato, ainda no cargo, ele não pode sair da sua função diariamente, mas pode fazer a campanha dele fora do período. Mas tem duas questões a serem registradas aí. A primeira, uma campanha não se dá apenas com o candidato, mas se dá com a sua equipe. Esse é um ponto. Ah, mas as conversas, as reuniões com lideranças são imprescindíveis em qualquer campanha, em qualquer candidatura para a prefeitura de qualquer município. Porém, amigos, tem um detalhe importante. Com uma entrevista num veículo de comunicação, o candidato pode alcançar residências, pode chegar a eleitores que ele ainda não chegou. E o mais importante, a entrevista fica gravada. E fica gravada no YouTube. As pessoas podem acessar a ela a todo momento e a todo instante. Inclusive assessoria de imprensa, né? Exatamente, pode inclusive tirar trechos da entrevista e trabalhar esse trecho, amigo. Portanto, a justificativa que é legal, que é correta, ela não se sustenta na prática. Por outro lado, amigos, é tática, é estratégia de campanha eleitoral. Todos nós sabemos que, de acordo com as pesquisas que se tem em Várzea Grande, o prefeito atual vem num distanciamento dos outros candidatos muito grande. Isso que, se ele não vem para debate, se ele não vem para se expor, ele também pode, e é aí que está a tática, ele pode não correr o risco de perder pontos no eleitorado. Ele pode não perder. E aí ele fica numa boa, tranquilo. Uma vez que ele se vir para um debate, se vir para uma entrevista, pode escorregar aqui, pode escorregar ali, e isso perder ponto, abrir brechas para os seus adversários. Por falar em adversários, nós todos sabemos que Várzea Grande tem 4 candidatos a prefeito. 2 deles já estiveram no nosso programa. E, diga-se de passagem, foi uma boa conversa. Tanto a que tivemos com o Milton, do PSOL, na segunda-feira, como que tivemos com a professora Liliane aqui. Mas é que é preciso também fazer 2 outros registros. O primeiro deles, é bom lembrar, o Milton chegou de falar isso por várias vezes, que ele tem 44 anos de Várzea Grande, portanto conhece muitíssimo bem Várzea Grande. A professora Liliane também conhece muitíssimo bem a cidade de Várzea Grande. Se nós olharmos, e eu li todo o plano de governo de cada um deles, se nós olharmos o conhecimento que cada um deles tem e olharmos o plano de governo, eu confesso que o plano ficou um pouco aquém do conhecimento de cada um. Mas a conversa que nós tivemos aqui foi uma boa conversa. Uma boa conversa, faltou um pouco explorar um pouco mais o próprio plano e a própria intenção de cada um deles durante toda a campanha. O Lorenberg é cirúrgico, né? Assim, eu ia, no meio da fala dele, já ia fazer uma ponderação aqui, ele vai para frente justamente com o que eu ia argumentar aqui, não tem nada a reparar no que ele falou quanto à ausência do prefeito candidato à reeleição, o candidato Calil Baracate, que hoje optou por não vir aqui ao programa Opinião. Minha câmera é essa aqui agora, né, Gerson? O que mudou aqui é aquela ali. Então, assim, concordo plenamente, Lorenberg, porque, assim, a questão legal, né, do afastamento dele da atividade lá de prefeito, só depois do expediente que deve se submeter
ao pleito propriamente, pedir voto, e, enfim, essas coisas. Quando eu ia dizer que, poxa, mas aqui o programa Opinião não é uma reunião com a comunidade em lugar fechado, mas aqui você pode abranger, você pode atingir, alcançar N outros, ainda mais com a audiência que o programa Opinião tem em Várzea Grande, que ao longo dos anos tem se consolidado, não é? Isso já foi provado, inclusive. Os secretários que vêm aqui, sempre quando o assunto é Várzea Grande, as pessoas participam e felizmente nós temos esse respaldo do povo varzea-grandense. Então, eu já ia dizer no meio da fala do Lorenberg, Lorenberg, mas se ele viesse aqui, seria muito mais, do ponto de vista do custo-benefício para ele, inclusive, do alcance, né? Poderia atingir muito mais pessoas do que uma reunião aqui ou outra acolá, né? Até porque é um veículo, é um programa onde ele poderia falar sobre vários pontos, obviamente falaria, né? Mas enfim, está dito, está feito, está escolhido, está decidido, não vem, e optou por não vir, a gente respeita, né? É assim mesmo. E tem a questão estratégica, porque se ele vem aqui, encontra o Lorenberg da vida na frente, aí o Lorenberg traz umas perguntas assim meio... E o cara fica meio acuado e não tem uma resposta plausível, hipoteticamente falando, né? Ele pode muito bem sair bem também, pode sair bem, mas ele não quis correr esse risco. Ao não querer correr esse risco, ele falou não, ele ou a própria assessoria de comunicação dele, de marketing dele, deve ter falado, não se exponha, não vai, tá bom. Vai se expor. E de mais a mais, outro ponto que o Lorenberg também lembrou acertadamente, que é o parâmetro que eles têm hoje, eles que eu falo, a turma do Calil, que é a pesquisa. Tem uma pesquisa lá que aponta uma avenida de diferença. A pesquisa pode dizer muita coisa, pode não dizer nada. Não é? A pesquisa é só um retrato do momento e olhe lá, depende, de repente, há erros também, a maioria das vezes é acerto, mas o que eu quero dizer para você é que esse também foi um argumento, imaginamos nós, que foi um dos fatores que fizeram com que o Calil optasse por não vir, né? Para não se submeter, para não se expor e trabalhar, apenas administrando, já que ele é administrador do município hoje, administrou também essa questão aí de não ter que se expor, porque se ele comete um deslizezinho, e se eu sou um bom adversário, eu vou pegar ele no contrapé desse deslizezinho. Opa, tá lá, falou no programa Opinião lá. Isso martelado, caindo bem trabalhado, dependendo do que disser, já era, né? Eu já vi muito Lorenberg, muita gente sendo eleita e derrotada por conta desses deslizezinhos aí. E acontece muito, né? Acontece, Paulo e amigo telespectador, porque veja, uma vitória, eu não sou marqueteiro e por enquanto Paulo não é marqueteiro. Por enquanto não. Por enquanto não é marqueteiro, então nós não somos marqueteiros. Por que eu estou fazendo essa primeira observação a respeito do marqueteiro? O marqueteiro gosta muito de atribuir uma vitória eleitoral a um caso que ele trabalhou. Um caso. Ele fala, fulano de tal ganhou a eleição por causa disso aqui. Na verdade, uma vitória eleitoral não se dá por isso, desta forma, mas um conjunto de fatores que levam alguém a uma vitória eleitoral. O contrário também é verdadeiro. O que leva alguém a uma derrota, principalmente uma disputa eleitoral muito acirrada, são um conjunto de fatores. O conjunto de fatores leva alguém. E aí o Paulo tem razão. Um deslize aqui, um deslize acolá, um desacerto durante a campanha eleitoral pode sim levar alguém a perdas pontuais e significativas numa campanha, amigos. Por que pode perder? Porque o candidato, sobretudo a majoritária, em especial a majoritária, porque ela é mais visível, a candidatura a majoritária é mais visível, ele trabalha com duas coisas. Aliás, ele tem duas funções que se dão ao mesmo tempo. É como se alguém, um motorista, está dirigindo, olhando para a sua frente, mas sem perder de vista o retrovisor. Ele tem que olhar o retrovisor e, ao mesmo tempo, na sua frente. Por quê? O retrovisor está
na desconstrução da figura, da candidatura, da imagem dos seus adversários. Enquanto olhar para frente, está na construção da sua própria imagem. Isso, se você sair fora de todo um roteiro, um planejamento que você traçou, ou que uma equipe sua traçou para você, você pode perder pontos significativos. E ao perder pontos, dependendo da perda, dependendo dos desacertos, podem ser muito difícil você reconquistar aquilo que você tinha anteriormente. Veja, amigos, um candidato tem que estar muito atento a essas coisas. Portanto, numa campanha eleitoral, as estratégias devem estar montadas. Você não ir para um debate, você não ir para uma entrevista que pode levar você a um deslize, você não faz com medo do debate. Não, você faz de forma estratégia, para não perder ponto, para não dar brechas para que o seu adversário possa surfar nesta brecha deixada por você. Com certeza. Deixar, dar pano para manga para quê, né? Para quê? Eu lembro que, eu não sei se você se lembra, foi na primeira ou foi na segunda ocasião, foi na eleição ou foi na reeleição do Roberto França, que ele optou por não participar de nenhum debate, não foi a nenhum debate. Não foi nenhum mesmo. Foi na reeleição? Foi na reeleição. Foi na reeleição, né? Ele não foi nenhum debate. Ele tinha tido feito um bom primeiro mandato. O Roberto, mandar até um abraço para o Roberto, saudade do Roberto, e não estou vendo ele mais no vídeo. Ele tinha feito um primeiro mandato, né? E ele é conhecido como o prefeito das 1000 obras, né? Que realmente foram... Ele fala que são até mais, né? Mas ele entregou muitas obras importantes, estruturantes aqui no município de Cuiabá. Realmente foi uma gestão, e não só ele, a primeira-dama da ocasião, né? Na ocasião, a primeira-dama Iraci, também na parte social deu um show. Então, o Roberto tinha essa segurança de que o primeiro mandato estava dando respaldo a ele de ganhar as e eleições. Tinha, já naquela ocasião, tinha pesquisas e tudo mais, então ele trabalhava com isso, né? Eu estou com uma boa gestão, os números estão mostrando isso. Eu estou com uma avenida de dianteira aqui do meu... Quem que era o adversário na época? Não lembro quem que era, se era Alexandre... Não lembro quem que era. Se era Séries, não era também, não. Mas, enfim, o segundo colocado não dava nem para ver, o Roberto estava lá, deixou poeira para trás. E aí ele foi e ganhou com os pés nas costas a eleição daquele ano. Exatamente. Aliás, o Emanuel Pinheiro, que é o prefeito atual, em 2016, ele foi apenas a um debate no segundo turno. Por que isso? Estratégia, amigos. O seu principal adversário era exatamente o deputado estadual Wilson Santos, que tinha, na época, de acordo com as pesquisas, 44 pontos percentuais de rejeição. Veja, 44 pontos percentuais de rejeição Muita coisa. o seu adversário. E o que fez o Emanuel Pinheiro? Não foi aos debates. Simples. E aí, com isso, ele não corria o risco de perder pontos, de errar aqui, de acertar ali e etc. Então, você tem essas vantagens que dá a alguém que está, de uma certa forma, mais acomodado, mais tranquilo durante toda uma campanha eleitoral. Diferentemente daqui da disputa em Cuiabá, que a disputa está muito forte, está muito acirrada entre os 4 candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Da mesma forma, entre os 3 candidatos na Prefeitura de Rondonópolis, entre os 2 candidatos mais importantes em Cáceres e assim por diante. Verdade. A gente vai continuar falando de eleições 2024 e outras coisas mais daqui a pouco, após o intervalo comercial. Eu quero antes lembrar você de algo muito importante previsto para este fim de semana, meu caro. Fique bem atento. Sabe do que eu estou falando? Projeto Viva o Seu Bairro. É isso aí, ó. O projeto Viva o Seu Bairro estará dia 14, agora, dia 14 de setembro, sábado, às 16 horas, no Espaço Cultural
do bairro Nova Esperança. Alô, Nova Esperança, aqui em Cuiabá, hein? Aguardem. O pessoal lá tá aqui não aguenta de tanta expectativa. Confira aí alguns dos principais serviços. Exame de vistas e triagem para distribuição de óculos e também outras coisas mais ligadas à visão, lá no espaço Black Jones. Corte de cabelo com a equipe de cabeleireiros da Nicos Academy. Ofertas de empregos e também seleção de currículos no estande do SEBRAC. Ainda aferição de pressão arterial, índice glicêmico, saúde do coração, lá na van da InovaCor. Ainda terapias holísticas com aplicação de reiki e massagem lá no espaço Graça Reiki. Tem ainda exposição e atendimento sobre os serviços militares lá na tenda do Exército, ainda a esmaltação de unhas com o shopping das unhas, orientação jurídica, declaração para gratuidade para a segunda via do RG, no estande da Defensoria Pública, emissão de primeira e segunda via do cartão transporte na unidade da MTU. E não para por aí, orientação e treinamento em primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios com a Viver Treinamentos, recreação infantil com pinturas, brincadeiras com a turma da tia Mari. Lembrando que todos os serviços são por ordem de chegada, fique atento. E à noite, como ninguém é de ferro, à noite, shows com o Roberto Lucialdo, Douglas Cabral, o grupo Dança Lambadeiros de Elite, também o grupo Aprontaê, Lambadão dos Federais, DJ Ricardo Martinelli. Viva o seu bairro, no Espaço Cultural do bairro Nova Esperança, dia 14 de setembro. Participe, não perca por nada, mas você, morador aí também dos bairros vizinhos, lá no Parque Nova Esperança 1, 2 e 3, no Pascoal Ramos, Jardim Industriário 1 e 2, no São Sebastião, no Jardim Julieta, estão todos convidados para participarem do projeto e aproveitar aí as atrações culturais e os diversos serviços sociais. Viva o seu bairro! Nós estaremos lá, vamos curtir, porque afinal de contas é muita correria durante a semana, a gente tem que distrair e descontrair, né? E ver gente boa, gente bonita, gente do bem. A gente estará lá com mais uma edição do Viva Seu Bairro. A gente vai para o intervalo comercial e volta num instante só. A gente retoma aqui o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Lembrando que estaríamos hoje com o candidato à Prefeitura de Vargem Grande, Calil Baracate, que optou por não vir. Emitiu nota, a gente já leu a nota aqui na abertura do programa, né, explicando causas, razões e circunstâncias pelas quais ele não compareceu hoje. Vamos ao Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. O ministro de Minas e Energia, MME, o Alexandre Silveira, ele afirmou, rapaz, nessa quinta-feira, dia 12, em São Paulo, que a volta do horário brasileiro de verão é uma possibilidade real para melhor aproveitamento da luz natural em relação à artificial e a consequente redução de consumo de energia elétrica no país. Ele disse, abre aspas, o horário de verão é uma possibilidade real, mas não é um fato, porque
tem implicações não só energética, né? Ele tem aí essa complicações econômicas, que ele diz também no argumento dele. Aí ele segue: é importante para diminuir o despacho de térmicas nos horários de ponta, mas é também uma das medidas, porque ela impacta muito a vida das pessoas, fecha aspas. Reconhece aí o ministro das Minas e Energia, o Alexandre Silveira. Tá aí, ele está admitindo que é uma possibilidade. O brasileiro, de acordo com pesquisas, não é muito fã desse horário de verão, não é? Já houve pesquisas anteriores aí dando conta de que as pessoas não gostam mesmo, mas o governo está ciente de que isso é uma possibilidade real, como diz aí o ministro. Essa e outras notícias aí no Gazeta Digital. Dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br. Eu não vou nem pedir para o Lorenberg comentar, porque eu já vou ter que ir ali, não é, de novo. Estão falando aqui para mim que eu tenho que ir ali de novo. Daqui 4 minutos? Dá tempo do Lorenberg então comentar essa porque assim, Lorenberg, eu estava falando aqui porque eu lembro que na gestão, há uns 4 anos atrás, havia também essa discussão aí, né? Volta ou não volta? E aí houve pesquisas aqui, o brasileiro disparadamente não concorda com isso. Mas tem esse argumento também da economia, né? da economia e tudo mais. E só que quando o governo começa, no argumento aqui do ministro, dizer isso, que é uma possibilidade real, eu fico, interpretação minha, né? Está mais para sim de adoção do horário de verão do que para não, mas eu não sei. Na sua avaliação, é uma boa ter o horário de verão? Paulo e amigo telespectador, veja, nós já tivemos, o amigo telespectador já deve lembrar muito bem disso, nós tivemos sequências de horário de verão. E a não popularidade do horário de verão, ela é gritante. Mas tem um detalhe que é preciso também registrar, o chamado relógio biológico. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma, porque o meu tempo é diferente, mas a imensa maioria dos brasileiros tem problemas seríssimos com essa mudança e ele precisa de um tempo maior para se acostumar, para se adaptar. E essa mudança e esse tempo maior que ele precisa, amigos, pode trazer duras consequências para ele, para o seu corpo, para o seu próprio organismo. Todos nós sabemos disso. Aliás, não sou eu que digo, é a ciência que o diz. Os médicos, de uma forma geral, têm dito e têm trabalhado essa questão. Portanto, até que ponto é vantajoso para um país, é vantajoso para uma população o horário de verão? Discute-se, inclusive, se essa economia tão apregoada, tão dita, ela é de fato uma economia que possa superar as expectativas do conjunto da população, passando por cima do chamado relógio biológico. Concordo plenamente com o Lorenberg. É uma economia que é que nem... Não vou nem falar. Olha só, vamos para o intervalo comercial mais uma vez, é coisinha bem breve, porque você sabe que mudou tudo agora, né? Porque a programação em função do horário político obrigatório, gratuito, mas obrigatório, a gente tem que respeitar, e o programa ficou diferente porque teve um corte no começo, e aí houve muita propaganda de propaganda eleitoral, né? Enfim, aí a gente tem que respeitar e obedecer. A gente volta no instante só. E a gente está de volta, terceiro e último bloco do programa Opinião de hoje. A gente está ao vivo e hoje, só para explicar mais uma vez,
para que você não fique aí também voando, né? Ligou a TV agora, não está entendendo muito. É o que teríamos hoje aqui o Khalil Baracate, já que nessa semana a gente está fazendo entrevista com os candidatos a prefeito de Várzea Grande. Seria hoje o Khalil, como foi ontem a professora Leliane, do PT, e o Milton, do PSOL, abriu na segunda-feira. O candidato Khalil optou por não vir, emitiu uma nota, já lemos aqui na abertura do programa a justificativa dele por meio dessa nota, não é? E já comentamos, inclusive, Lorenberg fez um brilhante comentário a respeito, né, considerando legítimo o argumento, mas também colocando que ele poderia também vir depois do expediente para, assim, com o programa, atingir um número maior de pessoas, mas, enfim, a gente respeita aí o posicionamento do candidato Khalil Baracate. Só lembrando que amanhã, bota aí, por favor, de novo a artezinha da programação, Boca. Esta aí é a programação, então o glorioso Khalil viria hoje, amanhã é a gloriosa Flávia Moretti, do PL. A Flávia, ela confirmou, tá? Confirmado para ver. Até agora está confirmado, só se emitir nota amanhã dizendo que não pode. Mas ela não tem cargo como o prefeito tem, não é? Que deva estar obedecendo às regras eleitorais aí. Então, uma confirmação de que ela, a Flávia Moretti, esteja conosco amanhã às 19h40. Por que 19h40? Porque agora, com o horário político, começa um pouquinho mais tarde. Beleza? Fica aí, então, um recado para você. Lorenberg, vamos fazer uma... Conversávamos no intervalo, eu queria falar um pouco de participações dos parlamentares, que eu não estou vendo nem para um lado nem para o outro, né? Dos parlamentares estaduais, né? Uhum. Tem uma grande parte dos deputados estaduais, dos 24, que manifestou, uma grande parte que manifestou apoio ao candidato Botelho, né? Tem os que apoiam também o Lúdio, tem os que apoiam também o Abílio. E aí evidentemente, o do MDB lá, o Juca, apoia o Kennedy. O Kennedy. Eu imagino que apoie, né, pelo MDB. Se bem que isso também não é uma regra, né? Vamos começar por aí, então. Não é uma regra, porque existe a Janaína, por exemplo, que é do MDB, que disse que apoia o Botelho, né? Uhum. Então, assim, não é muito... A questão da fidelidade partidária aí, eu queria que você fizesse um comentário. Você que fala sempre sobre isso aqui, não é? Como é que vai ficar isso para os partidos, para os dirigentes partidários, para os diretórios, sobre isso? Por exemplo, a Janaína apoiando o Botelho, o Juca do Guaraná, eu não sei se ele está apoiando. Eu vi alguém dizer que estaria apoiando também o Botelho, mas eu não sei se é. Mas eu acho que, como ele é muito próximo do Kennedy, e o Kennedy ele é muito próximo do Emanuel, o Emanuel que está respaldando de forma mais direta aí a candidatura do Kennedy, que talvez o Juca esteja com o Kennedy. Eu não sei também como é que está isso aí, mas como é que você avalia essa questão da fidelidade partidária? Paulo, eu vou fazer duas observações, amigo, para o amigo entender. Existe um limite no espaço do horário político eleitoral, que eu não sei qual é a percentagem, mas existe um limite e não pode ultrapassar o limite no horário político de cada candidato. Se ultrapassar, corre-se o risco de cair, de derrubarem aquele programa eleitoral. Esse é um ponto. O segundo ponto, todos os deputados estaduais, como deputados federais, têm interesse nas eleições de 2024. Claro, todos eles têm, porque em 2026 nós teremos uma eleição que disputa os cargos dele. E eles destinam muito mais ao interior do que aqui. A maioria dos deputados estaduais, a maioria dos deputados federais tem interesse nas disputas no interior, até para ajudar o seu cabo eleitoral a ser eleito no interior. Tem candidatos a vereador, tem candidato a prefeito, tem candidatos a vice-prefeito, esse é um outro ponto.
Uma outra questão que deve ser colocada, da questão que o Paulo falou, da questão da coerência e de você apostar no seu candidato. Tem uma coisa no Brasil que nunca existiu e nunca vai existir. Embora eu vou cobrar sempre. Ora, não justifica e não tem argumentos para justificar por que alguém que tem cargo eletivo de um determinado partido está apoiando um outro candidato que, por sua vez, é adversário do candidato do seu partido. Não tem lógica isso, amigos. Não tem sentido. Não tem sentido. Ora, o MDB tem candidato próprio à Prefeitura de Cuiabá. Não tem sentido alguém, um deputado do MDB, seja federal e estadual, está apoiando e pedindo votos a um candidato de um partido adversário. Não tem lógica, não tem sentido. Da mesma forma, os outros. Nós temos aqui candidato da União Brasil, só que a União Brasil tem um leque no seu arco de aliança com 9 partidos políticos. Por estarem no arco de aliança, os deputados podem apoiar o candidato a prefeito. Porque o arco de aliança foi aprovado na convenção partidária. Foi convencionado isso. Foi convencionado, então está certo. Então alguém lá do PP, por exemplo, o PP não tem candidato próprio à Prefeitura de Cuiabá. Mas o PP faz parte do arco de aliança do candidato do União Brasil. Então o deputado estadual do PP pode sim e deve apoiar o candidato do arco de aliança, porque a majoritária existe a aliança, existe a coligação, só não existe para a proporcional, para o candidato a vereador. Então, isso é muito claro para todos nós. Da mesma forma, está na questão do PL. O PL tem candidato próprio à Prefeitura de Cuiabá, tem candidato próprio à Prefeitura de Rondonópolis. Os seus membros do partido, tanto deputado federal quanto deputado estadual, deve sim estar manifestando apoio, pedindo voto, ajudando na campanha do candidato Abílio. É claro isso. E lá em Rondonópolis, o Cláudio Paisagista, que é o candidato do partido. Da mesma forma, o da federação, aqui no caso do PT, PV e PCdoB. Tem que apoiar. O problema maior, amigos, se nós fizermos uma pesquisa do conjunto de políticos com cargos, eu sou capaz de apostar que 95%, 96% do conjunto do político nunca leu o estatuto partidário. Sim. E os dirigentes, Lorenberg, para encerrar aqui, que eu tenho 1 minuto e meio, eles ficam meio que acuados também, né? Porque eu não vejo isso em lugar nenhum do mundo onde um cara do partido resolve apoiar um outro de adversário do seu partido. Do seu partido. Onde que acontece isso? E fica impune. E sem nada. Veja, não tem lógica, amigos. Eu provoco e costumo provocar o amigo eleitor. Veja, uma pessoa que desrespeita o coração, o pulmão, a coisa mais importante no partido, que é o estatuto, desrespeita, agride de morte, vai cumprir com as promessas que ele fez para você em campanha? Não vai, amigos. Não vai, porque ele não cumpre nem o que ele assinou. Quando ele assina a ficha de filiação, ao assinar, ainda que ele não tenha lido e não leu mesmo, ainda que não tenha lido, ele é obrigado a defender o estatuto partidário. Porque no estatuto tem, além de outras coisas lá no estatuto, tem lá os direitos e os deveres de cada um dos filiados. Não tem sentido, não tem lógica, não tem argumento suficiente para explicar essa situação. É isso aí. Mas eles estão nem aí com o estatuto, nem sabem o que é isso. Porque no Brasil, Paulo, me perdoe, no Brasil existe duas coisas que é bom a gente ficar claro também, e o amigo telespectador entender. Existe o grupo político e o partido político. São coisas completamente distintas, completamente diferentes. Beleza.
É isso, Turenberg. A gente acabou o tempo, né? Vamos embora. Vamos embora, até amanhã. A Flávia Moretti, candidata a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, do PL, estará conosco aqui, usando seu espaço para falar com o eleitor várzea-grandense. Então se cuida, até lá, fica bem, fica com Deus também.